Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de ceras líquidas com os produtos da Ceras Mil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Ceras Mil, e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida da pedra ardósia. Pessoal, primeiro processo aqui, né? Varrer todo esse piso, tirar toda a poeira dele, né? Que aqui está acontecendo uma obra, uma reforma, e aí é necessário tirar toda essa poeira para que o produto, pessoal, venha a ter uma força melhor, né, na hora de fazer esse tipo de serviço, né, um impacto melhor. Se colocar ele por cima da poeira, obviamente ele não vai conseguir ter ação. Tanto isso é verdade, gente, que já percebemos que na remoção de cera líquida, quando pegamos um piso em que a pessoa tem a mania sempre de limpar antes de aplicar cera, ele sai fácil. Agora, as pessoas que vão aplicando cera sobre cera com poeira, esse dificulta bastante o nosso processo de remoção. Por quê? Porque imagina assim, uma camada de cera e uma camada de poeira, uma camada de cera e uma de poeira. Quando aplica o removedor, ele não consegue atingir e penetrar em todas as camadas, certo? Então, vamos lá. Varrer, limpar direitinho, para depois aplicar o produto. E hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço esse processo da remoção. Vamos lá? Bom, pessoal, como que eu aplico o nosso removedor de ceras líquidas? Aqui está um pulverizador semi-profissional, 5 litros. Eu ponho o produto ali, pessoal, e aí faço assim a aplicação. Para vocês terem uma ideia. Vou fazendo a cada 2 peças, né? Não há necessidade de ensopar com o produto, tá? Então, pulverizei uma vez, ponho aqui no meu relógio para cronometrar. 5 minutinhos, depois eu pulverizo de novo. 5 minutinhos, pulverizo de novo. Aqui, como tem bastante cera, eu costumo fazer dessa forma. Vou pulverizando por camadas, certo? Então é natural que vão ficar algumas falhas, até mesmo porque eu estou pulverizando. Vou aplicando outras e ele vai preenchendo, até formar uma camada bem espessa de removedor e ela conseguir agir em todas as camadas da cera, certo? Olha lá, já passei em tudo. 5 minutinhos, vou aplicar novamente. Olha lá, pessoal. Gente, a dica aqui é o seguinte. Pulverizei 4 vezes o removedor, certo? Depois pulverizamos uma vez de água, saímos para almoçar, mais ou menos 1 hora e pouco. Janelas fechadas, portas fechadas, e olha aqui, gente, que bacana. Olha isso. Vou falar uma coisa para vocês, às vezes, nem nós mesmos, prestador de serviço, temos a paciência de passar, esperar, passar, esperar, passar, esperar. Não é isso, né? Imagina nós passamos o removedor e ficar parado quase 1 hora aqui dentro do apartamento, né? Então, gente, olha que dica bacana. Tá vendo? Ficou bem ensopado. Saímos para almoçar e olha aqui. Olha, eu poderia entrar com a enceradeira industrial e o disco de aço, mas eu vou explicar exatamente o que ia acontecer. Ele ia começar a soltar tudo isso, ia virar uma espumeira aqui só. E aqui, pessoal, são apenas 18 metros quadrados. Depois ia ter que puxar tudo, limpar todo o piso para aplicar o removedor de novo. Do jeito que nós estamos fazendo, vamos raspar tudo assim, com a lâmina, juntar tudo, puxar com o rodo e aplicar novamente o removedor para retirar mais alguma coisinha ou outra que ficou. Então, vamos lá. Ah, pessoal, olha o acúmulo de cera. Viu que ficou muito melhor, gente? Agora, fazer o seguinte. Já pulverizei água em todo o piso. Vamos entrar com a enceradeira industrial e o disco de aço, pessoal. Aqui, ó, ceradeira. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês aqui, ó. E o disco de aço, tá vendo, gente? Vamos entrar com ele, depois com o escovão de nylon, que é esse daqui, tá? E depois vamos entrar com as fibras, né? Os discos de fibra verde, fibra preta, desculpa, e fibra verde. Vamos lá nesse passo aqui, pessoal. Aqui, pessoal, a dica é o seguinte, não chega perto da parede. Inicialmente faz assim. Quando exemplo, vamos fazer todo o meio da sala, certo? Os cantos, dá uma segurada. Quando for fazer os cantos, no caso, o ajudante já tem que estar, tá vendo, ó, com o pulverizador passando nas paredes. Assim que espirrar, a gente já tira. Embora esse apartamento ainda esteja em pintura, vai aplicar mais uma demão de tinta, mas é interessante não sujar demais, né, pessoal? Até mesmo porque a cera é verde.
Olha o barulho que o disco de aço faz, olha isso. Olha lá, pessoal, recolhi tudo. Tá vendo? Já boa parte já está no estado líquido, né? Sobrou alguma coisinha, ó, como vocês podem ver. E agora, após o disco de aço, vou passar o disco de nylon. Escovão de aço, escovão de nylon. Depois, o preto e o verde. Gente, olha como recolhemos essa água aqui. Peraí, deixa eu puxar isso aqui. Ó. Olha que bacana. Desse jeito, você não precisa ter nenhuma extratora, nem ficar agachando para pegar um pano. Esses dias eu conversei com o prestador de serviço. Ele falou, não, poxa, eu tenho extratora, é facinho de recolher. Gente, em muitas situações ela não é bacana não, tá? Porque depois ela é bem trabalhosa em ter que abrir e lavar tudo, né? Aqui na ardósia não seria uma má ideia porque tem um rejunte, né? E essa ardósia ela é cheia de veios. Então, você puder sugar ao máximo entre os veios, seria bacana. Caso contrário, vai ter que agachar sim e passar o pano a fins de secar toda a área para poder aparecer algum tipo de defeito, né? Certo? Então, deixa eu terminar de recolher aqui, daqui a pouquinho entro com o disco de nylon. Gente, estou aqui passando o escovão de nylon. Deixa eu dar uma dica aqui para você, prestador de serviço. Bom, que é o seguinte. O disco, talvez saiba ou não saiba, mas ele gira anti-horário, né? Então, ele vai sempre fazer força para pegar desse lado, certo? Esse lado aqui, ele arranca para esse lado, a seda, e esse para esse lado. Então, o que eu aconselho? Chegar aqui onde tiver um excesso de cera, você dá uma inclinadinha assim, ó, faz uma forcinha com a enceradeira, olha lá, tá vendo? Ela levanta um pouco do chão. Então, naturalmente, esse lado aqui, como ele vai girar no sentido anti-horário, ele vai pegar assim, ó, e aí você vai trabalhando com ela um pouquinho inclinada, certo? Quando você tiver que pegar esse trecho da pedra, você vai inclinar ela para esse lado, fazendo assim também. Outro ponto interessante também é o seguinte, você simplesmente passar com a enceradeira de um lado ao outro, como ela vai girar no sentido anti-horário, se você fizer exatamente isso daqui, ó, você vai perceber que ela vai ter mais força para pegar em certos pontos, né? Então, se você girar no sentido contrário, ela não vai ter a mesma força, não vai ter a mesma, como é que fala? O mesmo atrito direto com a cera. Se você fizer assim, ela vai pegar melhor. Então, ó, olha como é que eu faço aqui, ó. Ó, tá vendo? Sempre girando no sentido horário, anti-horário, desculpa, olha lá. Certo? Ó. Se você girar nesse sentido aqui, pessoal, ele não vai fazer a remoção, tá? Vou dar um exemplo para vocês. A mesma coisa que você pegar uma furadeira e tentar, com a broca, fazer o furo na parede girando para o lado anti-horário. Vai ser o contrário, certo? Não fura a parede. Tem que ser no sentido do corte. A mesma coisa é aqui o disco, ó. Ó. E aí você pode ir para frente, para trás. Para frente, para trás. E ó. Então, vamos lá. Olha lá, pessoal, água de novo, tá vendo? Aí você pode sempre jogar um pouquinho aqui no rodapé, né, da parede, tá vendo? E vamos umedecendo. Olha lá, ainda ficou esse pouquinho aqui, esse pouquinho eu vou fazer na mão, melhor. Tá vendo? E aí, pessoal, o disco de nylon preto aqui é show de bola. Ó, já foi o escovão. Molhando o piso. Não precisa encharcar muito não, senão fica espirrando nas paredes, né? Mas ó, pra vocês terem uma ideia, quer ver? Olha que bacana. Ó. Tá vendo? Vocês notam? Cada etapa que eu faço tem um barulho diferente, né? O disco de aço pro disco de nylon, nota um barulho diferente. Você consegue sentir no atrito da máquina se tá pegando ou não. Mas já tá saindo bem, né? Esses pretinhos aqui, pessoal,
Eu tenho quase certeza que isso daqui é rejunte, gente, por incrível que pareça. Vamos ver se a gente consegue retirar alguma coisa. Esses carpetes de madeira aqui estão danificados. Possivelmente eles vão trocar. Inclusive, esse cliente entrou em contato comigo há um tempo atrás falando sobre esse carpete de madeira. E daí então depois surgiu a ideia da Ardósia. Olha lá, pessoal, mostrando pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Agora vamos limpando, secando toda a ardósia. Não passei o disco verde, tá? Só tô passando o pano agora para essa pedra aparecer realmente. E aí nós irmos com a espátula pegando cada pontinho desse aqui ainda que sobrou, tentando deixar o mais limpo possível, né? Mas olha lá, como eu mostrei para vocês, tá vendo o rejunte preto? Deixa eu aproximar a filmagem, olha lá, tá vendo? Esses pontos aí que é uma chateação, tem que tirar, né? Pra ficar bom. Então, agora, ó, pano de microfibra, vai passando, espátula, ou até mesmo a politriz, né? Com aquela escova de aço. Vamos lá. Olha lá, gente, para vocês terem uma ideia, quando a ardósia tem esses veios assim, bem aparentes, ela não é tão lisa, olha o que acontece. Por mais que passamos o disco, o escovão de nylon, o escovão de aço, enfim, ó, sempre sobra um resíduo, tá vendo? Entre os veios. Ó. Tá vendo? Ó. Por isso, pessoal, que a ardósia é um dos pisos mais caros para fazer a remoção de cera líquida, o mais demorado, o mais trabalhoso, né? Por conta disso, tá vendo? Ó. E aqui, ó, podemos notar que realmente isso daqui é o rejunte que fizeram depois, né? Tá vendo? E aí, quando eles passam a esponja para tirar o excesso, acaba ficando assim, ó. 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 Tá vendo? É rejunte mesmo. E detalhe, esse não é o rejunte original, de quando foi feito não, pessoal. Isso aqui é um rejunte que foi feito depois. Que o original dele mesmo é cinza, deu pra notar. Tá vendo? É por isso que a ardósia é super trabalhosa. Tá vendo? E aí vai retirando tudo com, agora nesse caso, com máquina, né? Ó. Tá vendo? A fim de tentar deixar o mais limpo possível. Vamos ver essa parte aqui ainda sobrou um pouquinho de cera. É, tira, dá um trabalhinho, mas tira. E aqui, ó, ficou um pouco do resíduo da escova de aço. Mas aí é só vocês passarem um pano com a buchinha que ele sai tudo, tá vendo? Bom, pessoal, feita a remoção total, olha lá como é que fica a cara do piso, né? Todo esbranquiçado. Você olha e fala, pô, show de bola, saiu toda a cera. Não. Agora vem uma das partes bem trabalhosas aí, pessoal. Enfim, já pude notar que em alguns pontos ainda existe resina, tá? Eu tive a impressão de que esse piso foi resinado e algum dia tentaram fazer a remoção de cera líquida, tentaram fazer a remoção da resina, mas tiraram, sinceramente, uns 95% e ainda sobrou alguns residinhos, principalmente nos veios da pedra, tá? E aí é o seguinte, pessoal, fora isso, esse piso foi rejuntado também, digamos assim, entre um proprietário e outro, ele teve
essas variações aí de tratamento, enfim, até mesmo de reforma, de revitalização. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. O que acontece? Depois que eu fiz todo o processo, quando eu passo pano úmido, aparece isso daqui, ó, tá vendo? Esses rejuntos pretos, que é a grande dificuldade aqui para finalizar e deixar esse piso bonito, né? Aqui, pessoal, vou utilizar esse ácido muriático, né, que é uma solução ácida. Esse é um produto que nós da Cerasmil vendemos, tá? É um fornecedor nosso aí, brincando, há uns, deixa eu ver, 20 anos já é o nosso fornecedor, certo? Desse ácido. E é o que acontece, pessoal. Ele é próprio, olha lá, começa a ferver. Ele é próprio para tirar o cimento, para tirar o rejunte, tudo isso aqui ficou aqui, tá vendo? Pessoal, na ardósia você tem que utilizar o ácido correto, tá? Esse aqui é o ácido muriático, não é o tal do limpa-pedras, não é o fluorídrico. Então assim, muitas pessoas acham que nem eu fui até uma loja e para não ter que ir até a empresa buscar esse material, eu fui até uma loja e perguntei o material de construção, poxa, vocês têm o ácido muriático aí? Ele falou, poxa, meu amigo, eu não tenho, mas eu tenho um ácido muito mais forte. Eu falei, pois é, meu amigo, mas não é a força que vai me ajudar lá, é o ácido específico. Aí ele falou, poxa, por quê? Eu falei, porque é ardose. Se eu for utilizar o tal do limpa-pedras, que possivelmente é o que você vai me vender, é o ácido fluorídrico, é um ácido clareador e esse ácido vai danificar a ardósia. Na verdade, o que ele vai acontecer? Ele vai clarear a ardósia, certo? Ele vai desbotar toda a ardósia. E não é o que nós queremos nesse caso, entendeu? Olha lá, tá vendo? Ele vai amenizando, vai melhorando cada vez mais. E aí, para isso, eu tenho dois tipos de escovas, tá vendo? Uma mais dura e uma mais mole. Então, pessoal, o que acontece? Eu expliquei isso para ele e ele, como vendedor, não sabia disso, gente. Infelizmente, muitas pessoas não sabem disso. Mas para vocês terem uma ideia, esse ácido muriático aqui, ele é um ácido específico para tirar todo e qualquer tipo de calcificação de cimento, enfim, tudo que seja cimentício, ele vai retirar. Vou até dar um exemplo para vocês, se vocês forem ver tem um vídeo no nosso canal aí, eu fazendo a limpeza de um vaso sanitário com esse ácido aqui. Aí o pessoal até me zoa lá porque eu tô sem luva, né? Mas acontece o seguinte, gente. O vaso sanitário, ele é uma porcelana, certo? Vitrificada, esmaltada, desculpa. Certo? Esmaltada. Se você usar o ácido limpa-pedras, ou que é o fluorídrico, ou solupan, ou um monte de coisa, essas bombas que as pessoas costumam utilizar, você vai queimar o esmalte do vaso sanitário, certo? O ácido muriático, ele é próprio para isso, gente, porque o vaso, ele naturalmente, de tanta água ficar escorrendo ali, ele calcifica. A sujeira, as fezes vão parando e ele fica escuro. Quando você usa o ácido muriático, gente, ele vai fazer o quê? Ele vai dissolver toda essa calcificação do vaso sanitário e ele vai limpar. E assim tudo consegue escorregar sem parar lá de novo e sem danificar, certo? Quando você utiliza um cloro, uma cândida, um ácido limpa-pedras, enfim, todo esse tipo de ácido não próprio para a situação, você acaba clareando, gente, simplesmente clareando essa parte acimentada e não faz nada, não faz a retirada dele, entendeu? Então por isso que tem muitas pessoas que falam, ele melhorou um pouquinho, mas não resolveu. É por conta disso, gente. Não adianta você usar o ácido incorreto, tá? Você tem que usar o ácido correto para fazer cada tipo de serviço, gente. Por isso que a ardósia é um dos pisos mais trabalhosos no processo de remoção de cera líquida, tá vendo? Gente, é super trabalhoso, é ajoelhado, não tem o que fazer, o processo é esse, tá vendo? Então aqui a escova de aço mais dura, uma mais mole, em alguns casos eu utilizo a politriz ou até mesmo a escova de aço na enceradeira industrial. Nesse caso aqui, como é uma área de 18 metros quadrados, eu vou fazer todo ajoelhado mesmo, porque assim eu dou uma atenção maior e o processo fica mais rápido, ao invés de ficar jogando água várias vezes no piso. Bom, pessoal, feita a remoção total, graças a Deus. Nossa, gente, que dificuldade, 2 dias para fazer isso. Bom, gente, após eu ter feito aquele processo de tirar o cimento, de tirar umas pintinhas de resina que tinha no piso, algum resíduo ou outro, eu pulverizei a água novamente e passei em enceradeira industrial com o disco de nylon verde, tá, pessoal? Para finalizar, certo? Daqui a pouquinho eu mostro a sequência para vocês exata do que foi utilizado. Mas enfim, agora, pessoal, a aplicação da nossa cera de alto brilho da Cerasmil. Nós chamamos ela de resinada
porque realmente na sua composição existe um componente resina base de água, certo? E ele dá esse aspecto de resinado. Aqui eu ainda fiz a aplicação, não está seco, mas é bem possível que fique este brilho a partir da segunda ou terceira camada. Tudo bem, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço a aplicação dessa cera líquida. Vou dar um pause aqui, ampliar a visão da câmera e aguardem um minuto. Bom, pessoal, a cera está aqui no pulverizador, certo? O mesmo utilizado para o removedor e para a água. E eu faço simplesmente assim, ó, pulverizei, certo? Com o aplicador de ceras líquidas, eu vou fazer este movimento aqui, ó. Peraí, que minha mão tá atrapalhando, né? Peraí, deixa eu só uniformizar e vamos lá. Gente, ó, é exatamente isso, ó. Vocês podem reparar que eu vou fazer isso, ó. Eu vou espalhar aquela pulverizada que eu dei no piso, certo? Então, o que que acontece, gente? Pulverizando, vocês distribuem uma quantidade menor numa área maior, certo? Por enquanto, ó, você pode vir e voltar nesse zigue-zague, porque hoje é um dia frio, certo? Esse piso está gelado, já está de noite, então dá tempo de eu ir e voltar. A partir daqui, eu não aconselho que você vá, pare e volte. Aqui eu aconselho que você faça assim, ó. Exemplo, tá? Pulverizei aqui nessas peças, vou fazer exatamente isso daqui, ó. Um movimento de um 8 imaginário, ó. É isso aqui, pessoal. Gente, a primeira camada é super difícil de passar, assim, trabalhosa, né? O aplicador fica enroscando, porque a ardósia está porosa, né? Acabei de fazer a remoção. Na próxima, ele desliza, que é uma beleza. A importância de vocês fazerem um movimento de um 8 imaginário é justamente para quando você chegar aqui, ó, nessa parte que já tem cera, não ficar aquela marca empoçada do aplicador. Então você puxa para o lado e continua, certo? Bom, deixa eu fazer a aplicação. Vamos ver o resultado final, pessoal. Vamos lá. Bom, pessoal, falar um pouquinho do material utilizado aqui nesse processo de remoção de cera líquida. E, enfim, sim, tudo isso, gente, para fazer a remoção da cera líquida da pedra ardosa. Então, vamos iniciar, né? O pulverizador de ceras líquidas, com o removedor de ceras líquidas das ceras 1000, certo? É onde distribui em todo o piso. O pulverizador com água para deixar ele úmido, para que o removedor fique agindo por mais tempo, correto? Foram aplicadas 4 camadas do removedor, 2 camadas de água. Deixei uma hora e pouco agindo. Voltei e peguei a espátula para remover. Gente, cada espátula aqui tem uma finalidade, tá? Então, sim, acabamos utilizando todas elas. Então, assim, uma mais mole, um pouco mais rígida, uma outra mais rígida aqui, uma outra mais fina. Enfim, retiramos o excesso com as espátulas. Pulverizamos água novamente com o pulverizador. Entramos com a escova de aço, certo? Enceradeira industrial, escova de aço. Escovei tudo, retirei aquela parte mais rígida. Recolho tudo novamente, geralmente recolho tudo com a pazinha e com o rodo, correto? Jogo dentro de um balde. Feito isso, pessoal, pulverizei a água novamente, escova de nylon. E aí depois, mesmo processo, recolho com a pazinha. Depois entrei com o disco da enceradeira de nylon, que seria primeiramente o disco preto, que é esse que está atrás do verde, correto? E depois finalizei com o preto. Então foram essa sequência utilizada aqui. Feito tudo isso, lavei o piso, utilizei água quente. Aqui é um ebulidor, tá? Isso aqui é o famoso rabo quente. Põe na tomada, deixa ele esquentando a água, 65 a 70 graus. Luva nitrílica, pano de microfibra. Limpei todo o piso, correto? Deixei o piso limpo. Entrei com a politriz e uma escova de aço, gente, para tentar retirar todo o resíduo do rejunte que foi aplicado aí por algum tempo, né? Enfim, que foi aplicado, gente. Só que, por incrível que pareça, não é o original, tá? Não é o primeiro que foi aplicado na peça. Aplicaram ele depois, certo? Então, ela me auxiliou bastante a fazer essa retirada de tudo, certo? As escovas de aço também, como vocês podem ver, uma rígida, a outra um pouco mais mole, e utilizei o ácido muriático. Cadê ele aqui? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Gente, desculpa a bagunça aqui no vídeo, mas o apartamento está em reforma, pintura, tudo junto, já viu, né?
Mas enfim, aí utilizado o ácido muriático para fazer a remoção dos resíduos do rejunte que estava sobre a pedra, utilizando esses materiais aqui que eu mostrei para vocês, certo? E depois feito a limpeza em alguns pontos com o thinner. Por quê, pessoal? Havia resíduo de resina. Bacana do thinner é o seguinte, eu jogo o thinner no chão, deixo ele agir por um tempo, deixa ele agir não, eu jogo ele no chão, em seguida pulverizo o nosso removedor de ceras líquidas por cima do thinner, certo? Um solvente e um produto à base de água, porém é desengordurante, correto? Ele sendo desengordurante, ele vai conseguir remover um pouco do thinner. Porém, pessoal, ele jogado por cima, ele fica deixando esse produto agir por mais tempo. Aí você pode entrar com a escova, a enceradeira industrial, né, de nylon, ou você pode fazer manualmente com uma escova de nylon, ou até mesmo a fibra de ELT, que também é de nylon, certo? Feito isso, lavo todo o piso novamente com o disco verde e finalizo. Finalizando a remoção, certo? Depois vem a aplicação da cera líquida, ponho a cera líquida também no pulverizador, pulverizo como mostrei para vocês aí, e depois faço a aplicação, o espalho, né, com o famoso espalha-cera, nada mais é que um rodinho com uma espuma convencional, certo, pessoal? Então, se você quer iniciar o processo de remoção de ceras líquidas na pedra ardósia, é mais ou menos isso daí. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Pessoal, o piso praticamente está finalizado. Agora eu vou mostrar um segredinho para vocês, que é muito bom. Gente, faço a aplicação da cera líquida, tá? E o que acontece? Após a secagem da cera, em torno de uns 15 a 20 minutos, eu utilizo a enceradeira industrial com disco de nylon branco, tá vendo? Então, para vocês terem uma ideia, quer ver, ó? Vamos ver, a olho nu dá pra ver, vamos ver se vocês conseguem notar a diferença quando eu passo a enceradeira aqui, ó. Tá vendo justamente o que ela fez? Ela puxou o brilho, né? Como, gente, essa nossa cera de arco-íris das ceras 1000, ela não é uma cera de carnaúba, tá? Ela é uma cera base acrílica, olha lá que bacana, certo? Quando eu passo esse disco, ele dá uma esquentada no filme da cera. Na verdade, gente, eu não faço isso aqui, eu faço isso, mas não é nem para puxar o brilho, tá? Na verdade, é mais para haver uma cura mais rápida no filme da cera, entende? Olha lá. Porque ele dá um aquecimento, né? E assim a cera a tendência dela é ter uma ancoragem maior. Gente, o mais bacana desse piso aqui é o seguinte, né? São pedras e pedras, pisos e pisos. O que acontece, gente? Essa ardósia, pelo que eu tô vendo, ela é muito rústica, mas muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu já apliquei 3 camadas da cera líquida aqui e, gente, sinceramente, eu não vejo o brilho que estou acostumado a ver. Então, o que que acontece? É bem notável que essa pedra, ela é bem rústica. Deixa eu ver se eu acho. Ó, essa daqui ela é um pouquinho mais lisa, você nota um brilho diferenciado, né? E aí vocês devem falar, nossa, Roberto, e essas manchas esbranquiçadas? Não, pessoal, essas manchas aqui, elas são da própria pedra. Por incrível que pareça, a ardósia, ela costuma sofrer um tipo de reação ao longo do tempo e fica esbranquiçado, né? Tá vendo? E essa ardósia aqui, pessoal, diferente de muitas que eu costumo pegar por aí, ela realmente é ardósia verde, tá? Ela não é a cinza, ela é a verde. Só que, por incrível que pareça, existem 2 tonalidades do verde. Tem uma ardósia verde que é muito verde, gente. É para palmeirense mesmo. E já tem essa verde, que é um verde mais natural. Tá vendo? Olha lá. E, gente, fica show de bola, porque com essas manchas brancas, ele dá um aspecto realmente de rústico, sabe? De pedra de verdade, né? Eu particularmente gostei. Olha lá. Que bacana. Bom, de qualquer forma, pessoal, eu já vou finalizar o vídeo aqui. Ainda vou continuar fazendo o polimento, né? Tá vendo? A única coisa realmente que me deu trabalho e eu tentei ao máximo fazer a retirada era isso aqui, ó. Tá vendo? Cheguei a imaginar que poderia ser algum tipo de aço, alguma solda cáustica pura que pudesse ter marcado o piso. Mas, gente, por mais que eu esfreguei com ácido próprio para isso, com thinner, com o nosso removedor de ceras líquidas, escova de aço, tudo, isso ainda continua assim. É incrível, né?
pedra é pedra. E a ardosa, na verdade, pessoal, ela é uma espécie de uma argila. Então, se você molhá-la e ficar esfregando durante bastante tempo, vocês vão notar que vai sair um caldinho. E por incrível que pareça, nesses pontos esbranquiçados, não acontece isso, gente. Entende? Mas olha lá que bacana o resultado. E assim, como vocês podem ver, ó, ali está o sofá, né? Olha a diferença da região onde tem cera para a região que não tem. E aqui é o seguinte, se o cliente agora quiser brilho, quanto mais camadas de cera líquida ele passar, mais brilho esse piso vai adquirir e mais nivelamento de brilho, porque como ele é poroso, pessoal, as porosidades ficam assim, certo? Você vai passando a cera líquida, ela vai preenchendo todas as porosidades até que nivele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Caçambinha de gelinho que você põe no freezer da sua casa, você vai enchendo de água, vai chegar a um ponto que ela nivela, certo? Mesma coisa é a cera, gente. Certo, pessoal? Gente, vamos lá para finalizar esse vídeo. Gostaram do conteúdo, tá? Por favor, dê um like, compartilhe, assim o Google entende que é um conteúdo bacana, bom, e aí nos indica. Gente, muito obrigado a todos. E eu peço, gente, tendo urgência, por favor, ligue no fixo da empresa, tá? Na urgência da compra do material. Não tendo urgência, me envie um WhatsApp. O meu contato está aí, Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Ceresmil. Me envie fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim eu vou auxiliá-los na compra do material, no manuseio do mesmo ou no orçamento, caso precisem. Tudo bem, pessoal? Então, fica a dica aí. Não havendo necessidade, me envia o conteúdo pelo WhatsApp e aguarde o retorno. Geralmente, gente, fim de tarde para a noite eu estou respondendo a todos. Olha, para vocês terem uma ideia, aqui ó, 19h28. Eu ainda estou aqui na casa do cliente. Certo, pessoal? Muito obrigado e até logo.